Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Tecnologia SA, o seu podcast sobre carreira, tecnologia e empreendedorismo. Estamos aqui com o Roger hoje. Tudo bem? Como Tudo vocês bom? estão? Tudo certo? Nossos amigos aqui, né? Antes de qualquer coisa, o quê, Ricardo? Ativar O sininho Exato. e se inscrever no canal Tecnologia Exato. SA e seguir todas as nossas redes sociais. É isso aí. Nos ajudem a ficar fortes para sempre estar com vocês, certo? Exato. E hoje traremos muito conteúdo. Muito conteúdo. Convidado especial. Super especial. João Bernardes. João, diretor global da Concentrix. Muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Obrigado por estar nos prestigiando. Fala um oi aí pro pessoal. Olá, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, não sei a que horas você está vendo esse vídeo. É isso. Obrigado aí pelo convite de vocês. Imagina. Vamos ter hoje uma tarde bem gostosa aqui, vamos dividir bastante conteúdo aí, Tenho muito legal. certeza que Muito vai feliz com o abrilhantar convite. bastante nosso conteúdo aqui. Né? Bastante coisa para falar, né? Ah, com certeza. Cuidar de uma operação global de uma empresa como a Concentrix não deve ser fácil, deve ser um baita de um desafio, né? Mas antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho da trajetória, como é que você chegou, né? Não vamos falar do hoje, vamos falar um pouquinho do passado até chegar nesse desafio e aí a gente discorrer um pouquinho de como que é cuidar de uma operação tão grande, tão crítica, né? Como a que você cuida hoje. Legal. Como é que o João Bernardes chegou até aqui, né? Bom, deixa eu me apresentar, então sou João Bernardes, tenho 38 anos, eu sou formado em eletrônica, tenho pós-graduação em qualidade e produtividade e tenho também um MBA em gestão estratégica econômica de negócios. Eu comecei minha carreira, posso dizer, corporativa, porque antes da carreira corporativa ajudei meus pais, eu também tive um negócio próprio, porque eu sempre trabalhei com tecnologia, eu trabalhava com computador, montagem, Caramba, redes. Isso é novo pra gente. Isso é novo. Essa é uma parte da história que a gente não sabia. Isso é coisa de adolescente, curioso, e aí eu fiz alguns trabalhos de freelancer, né, arrumando computadores e tudo mais, mas minha vida corporativa começou em 2008, então quase 20 anos. Eu comecei como atendente de suporte técnico numa empresa de contact center, uma empresa grande, que é a Atento. Fiquei por quase 12 anos nessa empresa. Caramba. Bastante tempo. Obviamente, uma empresa de call center, né, de contact center, a gente cresce bastante, né? A gente tem oportunidade de ascender muito na nossa carreira e fazer muitas coisas diferentes no decorrer do tempo que a gente passa, né? E aí, de atendente de suporte técnico, eu subi para analista de qualidade, virei analista de relatórios, coordenador de treinamento, coordenador de projetos, coordenador de qualidade, coordenador de operações, gerente de operações. E a minha última passagem na Atento, minha última posição na Atento foi como gerente de sistemas de inovação. E essa foi, eu acho que, a posição assim, mais divisora de águas assim, para mim. Por quê? Porque, na verdade, como gerente de operações, eu tinha um problema na minha operação. Os meus analistas, eles ficavam com os tickets todos parados na tela, e eles tinham que ir lá, entrar, caçar o chamado, caçar o ticket e começar a fazer a tratativa. Então, eu perdia muita produtividade, né? Então, chamei algumas pessoas de ouro lá, que eu tinha alguns analistas que eram muito inteligentes, mexiam com desenvolvimento. A gente desenhou uma ferramenta que, ao invés de ficar esperando os analistas irem lá e puxarem os chamados, essa ferramenta distribuía os chamados para cada um deles, igual um DAC, né? Distribuidor automático de chamadas. Isso é um ticket manager, só que automatizado. Automatizado. Isso, exatamente, automatizado. Muito bom. E isso eu consegui melhorar 37% da produtividade da operação, melhorei bastante a rentabilidade. E aí o que eu fiz? Com essa solução, tinha um prêmio de melhores práticas dentro da Atento e que você podia inscrever uma prática sua e você concorria. E eu inscrevi a primeira vez, não ganhei. Aí eu falei, poxa, mas é tão boa essa ferramenta, eu vou tentar de novo. E aí em 2018 para 2019 eu inscrevi de novo. E aí eu ganhei globalmente. Caramba, que legal. Com um prêmio global, com essa solução, né? E essa solução começou a ficar famosa dentro da empresa. E era uma empresa de 88 mil colaboradores. Uhum. E eu fazia parte de um mundinho pequenininho, né? E com essa solução virando famosa, todo mundo começou a bater na porta. Me apresenta. Eu apresentava e todo mundo queria.
eu quero. Só que eu desenvolvi com 2 pessoas internas lá. Desenvolvimento caseiro, né? Foi Caseirinho mesmo, sem investimento. Servidor o que próprio, tinha. era dentro de um computador, uma máquina lá, nossa, ficava física ali uma máquina. Legal. Né? Então, a gente profissionalizou. À medida que isso foi ficando tão famoso, tantos diretores, tantas operações querendo, a gente profissionalizou e criou um time para implantar essa solução e eu fui convidado para liderar esse time. Então, eu virei esse gerente de inovação e sistemas, né? E justo, né? Porque foi uma baita inovação. É. Né? Uma coisa que era um projetinho simples, inovou, expandiu para o mundo, criou um prêmio. Foi bem interessante. Isso e foi onde abriu o campo de visão para mim. Porque até então cuidava de uma operação pequenininha ali dentro da parte de telecom. E aí eu comecei a trabalhar com grandes operações lá dentro mesmo da Atento. E com as mais diversas big brands que a gente conhece, Facebook, Nubank, enfim. Sim. Não vou falar todas as marcas aqui, fazer propaganda gratuita, né? Mas nisso eu comecei a aprender muito de outras operações, comecei a conhecer muita gente, consegui também mostrar bastante o meu trabalho e dali eu recebi um convite para ir para uma outra empresa. Né? Um dos líderes que fazia parte da Atento saiu, foi para a Teleperformance, me convidou e eu fui também. E aí eu fui como gerente de contas globais, aí comecei a cuidar de uma conta de motorista por aplicativo, né? E entrega também por aplicativo, em 2020 isso. Então saí da Atento e fui para uma empresa bastante globalizada. Então comecei a usar inglês no trabalho, comecei a ter um chefe local, um chefe global. Então as coisas assim muito rapidamente acontecendo, sabe? E com isso, né, eu comecei em 2020, veio a pandemia. Com a pandemia chegando, um grande cliente nosso lá na Teleperformance de entrega, né, de um e-commerce que a gente conhece muito famoso aqui no Brasil, Amarelinho, começou a crescer muito a operação deles devido à pandemia. Ninguém mais podia ir nas lojas físicas fazer compras, então o e-commerce cresceu muito no Brasil. E aí precisaram de um gerente sênior, eu fui convidado, participei do processo seletivo, passei, e aí foi quando eu comecei a de fato gerenciar operações bem grandes. A gente saiu de uma operação de 400 pessoas para uma operação de 2.500 pessoas durante a pandemia. Isso foi uma loucura. E durante a pandemia, né? Durante a pandemia. Todo mundo trabalhando remotamente. Todo mundo remoto e naquele naquele início, eu acho que de aprendizado do trabalho remoto. Exato. Porque eu falo que em 2020 pouquíssimas empresas estavam de fato adaptadas, vamos dizer assim, ao trabalho remoto. Então acho que todo gestor ali teve aquele momento eu falo que de estudo, de aprendizado e até mesmo de teste. Cara, vou testar, fazer a gestão dessa forma, vou fazer daily, não vou fazer daily, vou microgerenciar o dia inteiro, vou ficar ligando pro cara, E como é que foi essa mudança para você? Porque foi tudo novo, não foi só a questão do remoto, mas uma operação maior, muito maior, né? No momento de pandemia e com todo mundo remoto. Exatamente. Eu acho que isso foi um dos principais desafios da minha carreira, porque imagina, você crescer, contratar gerentes, contratar coordenadores, contratar supervisores, contratar agentes sem você estar presente, sem você conhecê-los pessoalmente. Foi a primeira vez, né? Então isso foi muito maluco, mas a empresa também deu um suporte muito grande pra gente, né? Então tinha a Daily, onde a gente conseguia alinhar muito bem as coisas, onde a gente conseguia pensar no que a gente acertou e no que a gente errou e calibrar a rota para o dia seguinte, né? Para o mesmo dia e para o dia seguinte. Então, para a gente foi algo bem desafiador, mas a gente conseguiu. E eu acho que o que foi bem legal foi que a gente ampliou muito a nossa praça de contratação. Antigamente, se fosse uma operação presencial, eu ia contratar somente pessoas de São Paulo, porque minha operação era em São Paulo. Mas com a pandemia eu comecei a contratar pessoas do Sergipe, uma praça de contratação excelente, pessoas que gostam muito de permanecer no trabalho, com ensino superior, pessoas jovens com ensino superior e que trabalham bastante, que se mantêm, que tem um turnover bem baixo. Natal, a gente conseguiu contratar bastante gente do Nordeste brasileiro em geral, muita gente boa. Então, ampliando a praça foi muito bom pra gente. Olha só, até uma coisa interessante, né, Roger? Porque ele acaba falando do próprio turnover, Sim. Que acaba reduzindo, né? E um fato, que é exatamente o que você comentou, né? A pessoa já com nível superior,
mas que quer ficar no trabalho. Eu acho que você falou um ponto-chave ali, porque a gente sabe que na área de atendimento, né, isso é muito comum, o turnover costuma ser muito alto. Eu falo que não dá para ter muito apego. Você gosta desse analista aqui, daqui X meses ele já não está mais aqui. Enfim, acaba sendo muito uma área rotativa, porque é uma área de entrada e dali a pessoa vai ou crescendo dentro da própria companhia ou de repente desbravando outras coisas, né? Então eu imagino que até essas experiências foram positivas, porque, pô, tem Total. aqui uma praça, Sergipe, né? Você até falou que essa tem menos turnover. E até para... Como é, você foi experimentando isso no dia a dia e vendo e falando, pô, essa para contrata mais Sergipe. Exatamente. A gente tinha alguns dashboards onde a gente acompanhava a performance das pessoas por região. Então a gente acompanhava, ainda tem, tá? Na empresa atual, não estou mais na Teleperformance, eu estou na Concentrix, a gente também tem isso, porque a gente também tem operações remotas. E a gente avalia a performance por região. Performance, quando eu falo performance, eu falo de absenteísmo, né, que é a assiduidade da pessoa para com o trabalho. Eu falo de turnover ou attrition, que é o mais comum, né, de dizer. Customer Satisfaction, o C7, NPS, que também é o índice de satisfação do consumidor com a marca ou do consumidor com o atendimento. Produtividade, TPH, que é casos por hora, né? Então, a gente avalia tudo isso por região. E com isso a gente tomava as melhores decisões, né? O que eu vou contratar? Vou contratar do Sergipe, vou contratar de Curitiba, vou contratar de Natal, eu vou contratar de São Paulo. Então, isso, dados, a parte de dados foi muito importante para a gente tomar as melhores decisões durante a pandemia. E acho que acelerou também, né? Porque antes assim da pandemia, embora a sua área seja uma área de teleatendimento, é um pouco diferente e tem que ser baseado em dados mesmo, mas eu acho que na indústria como um todo ficou muito claro quem estava trabalhando de forma remota e não estava desempenhando um bom trabalho, porque você já não via mais o seu coleguinha ali do lado o que ele está fazendo, ele simplesmente é um número ali e os números de performance também estão na tela. Então eu acho que a pandemia contribuiu muito, né, para acelerar o trabalho remoto, mas também para acelerar indicadores de performance, né, principalmente para você conseguir remotamente enxergar quem estava fazendo e quem não estava, enfim. Total. E as ferramentas também, né? Ferramentas de controle. Muitas ferramentas de controle. Eu acho que isso também foi primordial, eu acho que deve ter te ajudado bastante também nesse caminho. A gente teve bastante, como eu comentei, a gente teve bastante suporte da empresa até hoje. É que a gente está focando muito a conversa em como foi viver aquele momento, né? Sim. Mas até hoje a gente tem muitas ferramentas para poder fazer o gerenciamento de pessoas que trabalham remotamente. E é o futuro, né? Trabalhar de maneira híbrida, né? Nem o presencial, nem o 100% remoto, mas de uma maneira híbrida, onde a gente tem a liberdade, onde se a gente tem algum problema, uma greve de ônibus em São Paulo, uma greve de metrô em São Paulo, a gente consegue colocar as pessoas para trabalharem de casa. Então, a gente consegue trabalhar de casa, né? A gente consegue sair de férias, consegue emendar um feriado, entrar numa reunião, porque a gente tem ferramentas. Não tinha, a gente ficava falando de Zoom, de Teams, a gente só tinha Skype. Antigamente só tinha Skype. Hoje tem 500 ferramentas e várias, a gente consegue usar várias features diferentes para fazer as reuniões mais produtivas, né? Então, e nessa época, você passando da Teleperformance, aí você já falou que era uma equipe de 2.500 pessoas, aí eu acho que foi a virada de chave para gerenciar muitas pessoas. é isso. Porque gerenciar 2.500 pessoas, eu imagino, 400 já não deveria ser fácil, né? Porque são pessoas, eu imagino, com 2.500. E me fala um pouquinho, aí você chega na Concentrix com uma equipe ainda maior, enfim, né, gerenciando mais pessoas. Como é que foi essa virada para, de fato, ser líder de líderes, né? Porque aí você deixa de ser gerenciar aquela pessoa diretamente, operacionalmente, você não vai estar mais no nível ali de operacional, e aí você passa a ter intermediários, vou chamar assim, dentro da cadeia hierárquica ali, para poder fazer esse comando. Como é que é essa virada de chave que você fala, pô, antes eu descia, tinha o desenvolvedor ali, ó, vamos fazer essa ferramenta aqui, vamos pôr nesse servidor. Agora não, agora eu vou falar com um cara que vai falar com outro cara, às vezes com outro, até chegar a mensagem. E tem todos os ruídos de mensagem, enfim, como é que foi o seu aprendizado disso, né? Para poder, enfim, ter efetividade naquilo que você dá um comando lá em cima e chega lá até o final da cadeia. Boa pergunta. Eu acho que o lance de liderar líderes é o ponto crucial, né? É o maior desafio, se eu posso pensar, se eu pegar a parte liderança, o tema liderança, e falar o que é o mais difícil em liderança, é liderar líderes. Por quê? Quando você não lidera um líder,
é mais fácil, porque você dá a direção, você dá o caminho, a pessoa segue, né? Temos pessoas mais questionadoras, Sim. temos pessoas, né, que acabam colocando mais contrapontos e a gente discute e a gente chega num denominador comum. Quando a gente está liderando líderes, eles colocam os pontos com muito mais propriedade, com muito mais vivência e com muito mais vigor. Então, a gente primeiro esbarra nisso, quando a gente começa a liderar líderes, e depois a gente também esbarra num ponto que poxa, eu não estou nisso sozinho, eu tenho essas pessoas, eu contratei essas pessoas, esses líderes, para eles me ensinarem também. Então eu aprendo muito com os meus liderados, que também são líderes, e eles têm muita bagagem, eles têm muito conhecimento. Então, no momento que eu comecei a entender que, poxa, eu aprendo muito com o meu time, a entregar melhor, a definir estratégias melhores, quando eu cheguei nesse ponto, foi a hora que eu consegui, de fato, desfrutar de uma cadeira de liderança como essa, né? Entender um pouquinho melhor esse cenário, de cabeças mais estratégicas dentro do jogo, sabe? Ao ponto de te cutucar e falar, pô, João, você tá me passando isso aqui, mas isso não vai dar certo, porque a gente já fez isso no passado, não deu certo, com esse perfil de profissional não funciona. E tem esse ponto também, você ter uma equipe diversa. Diversidade não é você levantar uma bandeira específica. Diversidade é você ter um time diverso, um time que pensa completamente diferente de você. Então, quando você lidera líderes, você lidera pessoas completamente diferentes de você, que passaram por situações completamente diferentes de você, que fizeram que chegaram até essa posição de liderança de maneiras completamente diferentes de você. Então, você aprende muito, 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 muito. Eu aprendo todo dia com o meu time de líderes. É um grande exercício de humildade. Ah, Também. bacana. Né? Porque eu imagino que um líder de líderes, por muitas vezes, né, eu acho que é natural, né? Até no nosso último podcast a gente conversou com o Thiago, né, Thiago Borges, a respeito disso, porque quando você está liderando líderes, e aí você falou, muitas das opiniões são contundentes, porque ele tem a vivência, às vezes não é só uma opinião técnica ou algo que ele viu, ou ouviu, ou leu, ele viveu, e aí ele coloca com mais contundência, eu acho que tem que ser dessa forma por esse motivo. E você, às vezes, escolhe totalmente porque também na sua vivência, daquela forma, às vezes não deu certo. E aí começa a surgir o conflito, que não necessariamente é a briga, a gente falou disso, né, Roger? Exato. Não é a briga, mas aí eu acho que tem que fazer um exercício, primeiro, de senso comum, e segundo, de humildade. Que às vezes você tem que, eu quero impor a mim, não, mas espera aí, a ideia dele realmente é melhor, o caminho é melhor, né? Então acho que para líder de líderes, aí você começa a desconstruir alguns pensamentos que você tem, às vezes, muito fixo, e você fala, cara, deixa eu revisitar esse pensamento e tentar ajustar e construir uma ideia em conjunto, ao invés de só a minha ideia. E aí eu acho que isso é a força da diversidade, que no final fica uma ideia construída a 4, 5, 10, 50 mãos. 50 mãos. No seu caso aí, 5 mil mãos, né? Você vai 2.500 pessoas. Mas eu não, falando só dos líderes, né? Como é que foi esse exercício para você? Porque aí você começa a se desconstruir mesmo. Falar, poxa, eu preciso ouvir mais, ouvir menos, enfim. Não, total. Eu vou ser bem honesto. Eu no começo, bem no começo, eu queria que muita gente fosse que nem eu. Poxa, eu queria que aquela pessoa fosse que nem eu. Mas ser que nem eu é o ideal? É o correto? Eu comecei a me questionar o tempo todo disso. Imagina 5 Joões ali naquela sala. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Mas eu passei por um processo também de autoconhecimento, né? E claro, eu tive líderes também que me apoiaram durante esse processo. Não foi sozinho, nunca foi sozinho, né? Mas eu sofri, eu pastei por um tempo do tipo, poxa, por que aquela pessoa não pensa que nem eu penso? Por que ela erra naquele tema? Eu não podia ter errado naquilo. Se fosse eu, não ia ter errado. Se fosse eu, não erraria. Não Acho que é erraria. o maior pensamento que um líder tem. Exato, mas é o processo dela de melhorar. E também, nem sempre eu tô certo. Né? Nem sempre a gente tá certo. Não é porque eu já passei por aquilo, eu sou o dono da razão. Não. É um processo também de autoconhecimento. E eu tive conflitos. Eu posso dizer que eu não tive muitos conflitos com outras pessoas nesse sentido, com outros líderes nesse sentido. Mas eu tive mais conflitos internos até eu entender
como que era liderar líderes. E hoje, hoje flui super bem. E às vezes eu quero do meu jeito, mas eu dou um step back, eu paro, eu penso, eu falo, não. Vamos testar. Se eles estão falando, vamos testar, vamos fazer do jeito deles. É isso. Não é do jeito do João, é do jeito do time. Democracia, vamos junto. Eu acho que também o fato de você deixar errar faz parte total do processo, né? Isso. De aprendizado, né? Aprendizado. Porque eu falo que a gente aprende, às vezes, muito mais errando do que só acertando. Acho que o acerto afaga muito o ego, né? Mas, às vezes, o erro te faz refletir, fazer melhor, enfim. Aliás, foi assim que a gente chegou também, né? Exato. Errando, acertando, consertando e seguindo em frente, né? Aproveitando, puxando um pouquinho o assunto erro, eu não sei se você consegue olhar para trás e ver, assim, qual foi o maior erro que você teve de liderança até você chegar agora, ou se teve alguma coisa que acabou te marcando que você acabou desviando depois o caminho e vindo. Acho que todo mundo tem, né? A gente nem sempre lembra, mas tem, acho que... Eu acho que um erro que eu posso destacar, não vou dizer um erro, mas eu tinha um perfil muito estruturado. Eu sempre fui muito estruturadinho, muito na caixinha, muito no processo. Lógica. Exato. E como eu falei para vocês, eu fui de qualidade, eu fui de projetos, eu fui... Né? Inclusive por isso que você foi de qualidade. Exatamente. Eu que é o perfil, né? Eu praticamente fui da PA, né, do atendente, eu já fui para qualidade. Sim. Então eu fiquei muito apegado a processos. E depois fui para projetos também, que você também tem que ser muito apegado a processo. Então quando eu fui para operações... Eu tentei ser esse João do processo, esse João do 0 e 1. Do binário. Do binário. Não tem como fugir. Se fizer de outra forma, não vai rolar. E não deu muito certo. Muitos caminhos, né? Eu lembro muito bem lá na época da Atento, eu recebendo feedback do meu antigo gerente falando... Ele e o cliente, os dois me chamavam assim, então João, porque você é muito estruturadinho. Falando desse jeito, você é muito estruturadinho. Cara, às vezes você tem que sair do processo e vai no feeling. Você sentiu que precisa fazer aquilo, para tudo e volta atrás, faz diferente, chama no peito e faz, né? Confia na sua intuição, escuta teu time, faz, não precisa pegar aprovação, não precisa, né? É claro que eu não estou dando muito detalhe para vocês do que era, sim. Né? Porque se eu for entrar em detalhe, eu ia ter que explicar muita coisa. Mas de fato fez muito sentido escutar aquilo. Doeu. Mas fez muito sentido para mim. E hoje eu escuto mais a intuição. Hoje eu, às vezes, eu uso uma expressão muito legal, que eu também aprendi com um chefe que eu tive, que é, eu dou o tiro, às vezes, e corro atrás da bala. Então, primeiro eu tomo a decisão, vamos fazer, gente, isso aqui. Eu não tenho aprovação, não está nada alinhado, mas aí eu corro atrás, em paralelo, e faço o que tem que fazer, alinho com quem tem que alinhar, aprovo o que tem que aprovar, eu faço muito disso. Então... E essa diversidade de pessoas também e culturas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre culturas, né? Que você acabou liderando gente daqui, gente local, gente fora, gente diferente, e, cara, e como que era isso? Você meio que se adapta a cada cultura, você tem ou você ainda continua muito estruturadinho, assim? Tinha que fazer a piada, né? Acho que não, né? Acho que eu tenho a resposta, você já sabe. Nem tanto, né? Não mais, né? Não mais. A vida me ensinou a não ser tão estruturadinho. Então, obviamente, eu sou muito mais flexível, muito mais dinâmico no meu dia a dia e trabalhar em uma empresa globalizada, a gente acaba lidando com gente de muitos lugares diferentes. Eu tenho um chefe na Índia, eu tenho um chefe na Colômbia, eu tenho um chefe no Brasil hoje, né? E boa parte da minha liderança global, da conta que eu atuo hoje, ela fica na Índia. Então eu tenho reuniões semanais com os indianos e é uma cultura diferente de trabalho, né? Antes, entre a Teleperformance e a Concentrix, eu trabalhei na Samsung mesmo. E eu tinha líderes coreanos, que é uma cultura completamente diferente, uma cultura mais militarizada, né, mais disciplinada. Disciplina, né? E que demora para entender um pouquinho como é o latino-americano, né, como a gente pensa, como a gente é mais emocionado do que um coreano, do que um asiático, né, overall falando. Então, é
essa cultura, trabalhar com esse mundo multicultural, para mim, é maravilhoso. É o que me faz demais, né? acordar de manhã, todos os dias, feliz da vida para fazer o que eu faço. Eu lido também com muita gente dos Estados Unidos agora, lido com bastante gente também da Costa Rica. Então, é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho que é um baita de um aprendizado diário. Eu acho que é um exercício, né? A gente acabou de falar aqui do exercício de humildade, mas eu acho que o aprendizado é muito grande. Não precisa ir tão longe, a gente está falando de operação global, mas no Brasil, se a gente já for olhar região por região, você que trabalha com atendimento, cada região tem sua forma de atender, tem seu horário de trabalho, tem sua forma de trabalhar. Então, de fato, eu acho que isso é muito rico, né? E principalmente porque o produto de vocês, se assim eu posso dizer, é a experiência do cliente lá na ponta. É a sua especialidade, né? Você é um cara de CX, né? E aí, como é que você estrutura e forma a sua equipe para que todo mundo, o objetivo seja o mesmo, atender bem o cliente, né? A gente está falando de atendimento, mas para que o cliente esteja no centro. Como é que você estrutura isso para essa mensagem? Porque não é uma coisa simples. Às vezes, eu sempre brinco, né, Roger? Isso é muito fácil, às vezes, tá no papel, tá lá nos valores da empresa, cliente no centro. Eu vejo muita empresa hoje, cliente no centro. Aí você, 10 minutos de conversa com um colaborador, você vê, cara, o cliente não tá no centro, ele tá lá no final da fila, né? Tá tudo menos o cliente. E a gente vê que vocês fazem isso com maestria. Como é que é a sua responsabilidade em manter isso? Porque, de fato, se o cliente de vocês não estiver no centro, é atendimento. Então, tudo tá perdido. Né? Não, total. Eu acho que começa um passo antes. Começa em quem lida com o cliente. São os funcionários, né? São as pessoas. Então, tratar bem a equipe, colocar primeiro os nossos liderados no centro e deixar clara a importância deles dentro da corporação é o que faz com que eles tratem bem os nossos clientes no final, lá na ponta. Então, a gente... Parece um pouco blá blá blá, mas não é blá blá blá. Então, e o tratar bem os nossos funcionários, colocá-los no centro, não é pensar num tobogã dentro da empresa. Não é piscina de bolinha. Não é piscina de bolinha, não é brigadeiro de colher de sexta-feira, a frutinha que passa lá, não é isso. É você escutar o que sua equipe está dizendo, é você parar, dar um bom dia. É sério, tem gente que não dá bom dia, tem gente que não tem cortesia, não segura a porta do elevador para as pessoas do time. Tem coisas muito pequenas, mas que todo mundo dá valor. E eu tenho, atualmente eu tenho um time em Alphaville, né, Barueri, e eu tenho um time em Fortaleza. O time de Fortaleza é um time maior, bem maior, e o time de Barueri um time bem menor. Quando eu vou para Fortaleza, estou sempre com eles, saio com eles. Quando estou dentro da empresa, faço round table para escutar, para ver o que está acontecendo, para sentir o termômetro quais são os anseios, quais são as dificuldades, porque eu não estou lá todo dia, né, em Fortaleza. Sim, e também não estou aqui em Barueri todo dia, porque às vezes eu estou em Fortaleza. Então eu estou sempre escutando para entender como eu posso fazer melhor o dia deles para que eles façam o dia dos nossos clientes melhor. É muito interessante o que você falou e vai muito até no que a gente pensa, né, Roger? Embora foge um pouquinho do assunto, mas antes do cliente estar no centro, de fato, seus colaboradores têm que estar no centro. Eu acho que isso que você faz, até te parabenizar, que eu acho que de fato é fantástico, porque eu vi, né? E aquilo que você falou, são pequenas ações ou pequenas cortesias que às vezes o líder consegue oferecer durante o dia, que no final se somam. Isso vira uma coisa bem grande. Às vezes a pessoa, você deu um exemplo, segurar a porta do elevador, você fala, cara, o que isso me custa? Me custa zero, é pequeno, mas essa soma de coisas, de repente, na percepção do colaborador, do seu liderado, enfim, ele vai olhar e vai falar, cara, é muito legal trabalhar com ele. E aí eu acho que colocar o cliente no centro e atender bem o cliente é só uma consequência disso. O cara fala, pô, eu sou tão bem tratado, por que eu vou maltratar quem é ali, quem eu tenho que apoiar e ajudar no dia a dia? E isso vira, aí a gente fala de cultura. Porque isso aí, de fato, começa a virar uma cultura e isso contamina e daqui a pouco vira um processo natural, né? Não foi algo que você precisou forçar para isso acontecer. Né? E o importante é também, em todo momento que eu tenho a oportunidade de falar com os colaboradores, esse é o meu papel, né? Eu, como diretor. Eu deixo clara a mensagem da empresa, eu deixo claro os valores da empresa, eu deixo claro os valores do cliente, eu deixo clara a importância de tratar bem os clientes. Então, numa conversa de corredor,
em qualquer momento que eu consiga, eu encaixo alguma coisa. Não, porque isso aqui é importante para o cliente. Não, porque isso aqui é parte de um dos valores da empresa. Independente da empresa que eu trabalho hoje e que eu for trabalhar daqui para frente. Por quê? Porque é o meu papel. A hora que eu tenho a conexão com o meu colaborador é o momento onde eu tenho a oportunidade de vender o que é a empresa, o que é o valor da empresa, o que é a cultura da empresa. E quando eu falo empresa, o cliente também, sim, obviamente. Sim. E aí, falando até a respeito disso, né? Quando você trata bem as pessoas vão tratar bem o cliente, isso no final vira resultado, né? E aí você falou de vários indicadores, NPS, enfim, e outros. Como é que você olha isso para tomar as ações de pessoas? Porque o seu trabalho é muito pessoas, né? Eu imagino, é total pessoa. A gente, embora tenha a tecnologia, que é um apoio, né? Enfim, hoje a gente sabe que tem muita tecnologia já para atendimento, né? Desde a URA lá no comecinho, mais uma hora vai chegar na pessoa, né? Eu brinco que eu sou o cara que disca 9. Né? Então, 999, eu quero falar com o atendente, né? Eu quero burlar todos os robôs que conversam antes, né? E aí, como é que você liga essa parte de olhar indicador, CSAT, enfim, todos os indicadores ali, para poder traduzir no final num feedback, numa melhoria, né? Porque não é só olhar um número, às vezes o número é muito frio e aí você precisa analisar uma situação, ouvir uma ligação, enfim, né? Estou pensando numa forma, sim. Né? Você está numa cadeira mais alta, talvez você não faça isso, mas você precisa dos dados ali para poder tomar uma ação. Isso sim. Faz também? Faço. Então, né? Então, como é que é esse dia a dia, assim, de olhar indicador e aí saber como tratar, como melhorar o resultado da equipe ali com base no que você vê, né? É o dia inteiro. É o dia inteiro. É o dia inteiro. Não é um negócio que é o dia inteiro. esporádico. É o dia inteiro olhando absenteísmo, attrition ou turnover, né? O C7 e a produtividade. É o dia inteiro. Por quê? Porque com isso eu consigo traçar minhas ações. Por quê? Vamos supor que hoje eu estimei que eu tenho 10% de absenteísmo e 10% de turnover. Ou seja, eu contrato 20% a mais de pessoas, pensando que eu vou ter 20% de disponibilidade, 10% de falta, né? E 10% de rotatividade, pessoas que não estarão mais lá na empresa, né? Se eu saio desse limite, se eu começo a mostrar sinais, eu vejo uma linha de tendência de que eu vou fechar um mês com 12% de absenteísmo, mais 12% de attrition, eu já vou para 24% de indisponibilidade, ou seja, eu já tenho um delta, eu já tenho um gap de 4% na minha capacidade, entendeu? E aí eu preciso olhar para a produtividade, porque se minha produtividade tiver 4% maior do que o que eu estimei também, ok, ainda tô safe, ainda tô, né, tô no trade-off. Mas, se não, eu já tenho que abrir uma contratação pensando que eu tenho 20 dias para contratar, treinar e começar a atender os meus clientes. Eu tenho que olhar isso todo dia, porque eu preciso começar a planejar lá na frente. Você já vivenciou experiências ruins, mesmo quando o número talvez não era tão tendencioso, você fala assim, o número até tá ok, mas aí começa a refletir no atendimento e aí com um estudo mais profundo você fala, realmente tinha um problema, né? Eu já tive um problema bem grande de attrition alto e absenteísmo alto, de forma incontrolável. E aí a gente só conseguiu controlar na hora que a gente sentou, começou a ouvir as pessoas, começou a ouvir quem saía da empresa. A gente faz isso até hoje, tá? Sim. A gente tem um processo de offboarding, né, de escutar, de fazer uma análise mais detalhada, e escutar também as pessoas que faltam, as pessoas que vêm também para o trabalho e ver o que eu tenho de oportunidade. E aí, com isso, eu calibro o meu processo de contratação. Com isso, eu calibro também o requerimento, porque uma das coisas que eu vivi, né, nesse caso em específico, eu tinha muita gente que não queria vir trabalhar, que acabava colocando atestado, porque morava a mais de 1 hora da empresa. Aí eu falei, poxa, vamos tentar contratar pessoas que moram até 1 hora. Até X né? tempo, né? E uma coisa simples, comecei a ter níveis melhores. Então, a gente colocou uma trava, só vou contratar até 40 minutos de deslocamento da empresa. Né? A partir do momento que a gente fez isso, a gente começou a controlar o absenteísmo. A partir do momento que a gente identificou um problema de liderança de um supervisor em específico, a gente começou a controlar o attrition, porque as pessoas não queriam ficar, porque tinha um líder tóxico ali na operação. E isso a gente só sabe como? Quando a gente vê o dado e desce na operação ouve as pessoas. Para ouvir as pessoas, para
escutar o que está acontecendo. Fantástico. Que experiência legal, né? E até muito comum, né, Roger? Porque várias dos podcasts que a gente teve, quando a gente fala e pergunta de pessoas, sempre remete para eu olho como que está o ambiente, eu analiso, ouço as pessoas e isso melhora o processo de recrutamento. Lá no começo, né? Que a gente fala que ali é o início, né? O recrutamento, a seleção, enfim, a contratação. Porque você pega dados, por que saiu? Aí você melhora aquilo. É cíclico, é processo, né? É processo. E aí você volta e, vamos melhorar o processo aqui, vamos reduzir a distância, vamos reduzir o tempo, enfim, né? Ou não, vamos para um remoto, enfim, tem trocentas saídas, diversas saídas, né? E aí tem que ser discutido em conjunto, mas que aí você consegue melhorar a experiência ali do colaborador, diminuir o attrition, né? Como você falou, enfim, entregar um resultado melhor para o cliente. Né? E eu acho que, é igual você falou, né, Ricardo? A indústria hoje está falando em experiência. Né? E aí, tudo que a gente consome no dia a dia, tudo que acontece no dia a dia, você está buscando uma boa experiência. Né? Eu, você, João, enfim, todo mundo. Só que, cara, eu acho que você, durante seu dia, você conta, assim, na mão esquerda, onde você teve uma boa experiência. Está todo mundo falando que faz, mas nem todo mundo faz. Nesse seu caminho, né, profissional, qual você acha que é o maior erro que as empresas têm tomado quando tenta melhorar a experiência, por exemplo? Boa pergunta, Rogério. Porque, por exemplo, né, vou te dar um exemplo. Vou num fast food aqui comer. A gente fala muito isso, né? Aqui o fast food em Osasco, cara, você é tratado de um jeito. E se você atravessar, assim, 3 km para lá, tem um outro fast food da mesma rede, você é tratado de outro jeito. E aí, a gente costuma falar que é um lance muito mais geográfico do que cultura da empresa, cara. Né? De repente o pessoal de lá... Imagina que o processo de treinamento... É a mesma coisa. Ele é o mesmo, né? É a mesma coisa. Você entra, às vezes, no mesmo... Se é uma rede, né? Se é uma rede, né? E aí é um lance meio filosófico que eu vou falar, né? Porque dependendo de onde você está, eu acho que o nível de aceitação das pessoas, ele aumenta ou diminui. Então, assim, se você maltratar uma pessoa, por exemplo, aqui nessa região, tem um nível de aceitação. Se você maltratar uma pessoa, da mesma forma, na Zona Sul, lá na Berrini, tem um outro nível de aceitação, é uma outra regra. Régua, desculpa, não regra, régua. Então, o que eu quero buscar com toda essa reflexão, né? O que as empresas têm feito de errado para que isso não esteja balizado, às vezes até dentro da mesma companhia, sabe? Esse lance de colocar o cliente no centro e investir em experiência do cliente é uma coisa um pouco ingrata também. Por quê? Porque tem um custo. Uhum. Tem um custo. E aí você precisa avaliar o custo versus o retorno. Né? Tem várias empresas que colocam, de fato, e que investem e que querem fazer isso acontecer. Só que aí a empresa que investe e que faz isso acontecer, ela erra. Eu acho que é isso que você quer. Essa onde eu quero chegar, é o ponto. Onde ela erra? Ela erra quando ela engessa, quando ela cria demais um script, quando ela cria demais um processo e que você não pode sair desse processo. Né? Vou falar do meu mundo de atendimento, tá? Para você e para você. Se vocês têm um atendente, vocês estão com um problema na conta de luz de vocês, e aí vocês ligaram no call center para resolver. Bom exemplo, eu ia falar conta de luz ou de telefone. Ou conta de telefone. Aí você pegou o exemplo. Bom, você ligou, foi atendido rápido, né? E o atendente resolveu o teu problema de maneira rápida, falou errado português. Cometeu um erro grave. Para mim, analisar a sua conta, vou estar transferindo, né, o telemarketing. Vou ver qual que é o seu problema. Exatamente. Usou o gerúndio. Usou o gerúndio. Tem que usar. Se Forte. usar, tem que usar. Se não usar, não é atendimento. Tô brincando. E te atendeu bem, cometeu esses erros de português e no final ainda te mandou um abraço. Um abraço, Rogério. Né? Ou um beijo. Mandou um beijo para você, sem querer. Mas resolveu o teu problema.
O que você acha de um atendimento assim que resolveu o seu problema? Você vai ficar feliz? Eu particularmente vou. Resolveu o teu problema em 1 minuto. Resolveu meu problema, foi cordial, e aí eu acho que aí tem limitações que aí é do treinamento da empresa. Mas eu acho que isso não é demérito daquela pessoa, eu não devo depreciá-lo, porque o atendimento foi bom, resolveu meu problema. Pode ser melhor? Eu acho que aí está uma questão, né? Pode ser melhor? Pode. De fato, eu acho que a empresa tem que investir num treinamento, enfim, né? Mas já foi melhor do que aquele que falou super bonito, com um português mais formal possível, e no final você fala, putz, fiquei 1 hora na ligação e não resolvi o problema. Chegar lá. Só que eu vou fazer o contraponto disso. É. Pra mim seria legal, mas se fosse minha esposa eu ia ficar bravo. Ela ia... Não, o cara lá mandou um beijo pra ela, quem que é ele? Fala, conhece da onde? Não, Conhece outra ponto. conhece Não, da onde, né? mas é assim, eu acho que é exatamente esse ponto mesmo, né? Porque vamos falar, então, voltando um pouco para o seu mundo, o mundo de atendimento, né? Tem um script lá, todo mundo vai executar aquele script. Mas às vezes no tom de voz você sabe se a pessoa é cordial ou não, mesmo falando a mesma coisa, por exemplo, né? Então tem, às vezes você está conversando com uma pessoa no telefone, você desliga e fala, nossa, cara, esse cara aí, pelo amor de Deus, não gosta de trabalhar onde ele está, não. Olha o tom de voz, olha o jeito. Ele me falou a mesma coisa que o outro falou, com as mesmas palavras, mas no tom de voz você sente que a pessoa, ou é uma pessoa arrogante, ou que ela não está afim de fazer o que ela está querendo fazer. Então, o negócio é muito... É uma linha muito tênue. Muito tênue, né? muito tênue. Muito tênue, né? E o legal é que hoje a gente tem ferramentas, a gente Pra tem analisar o tecnologia tom. para analisar o tom. Analisar o tom. Client sentiment. Isso é muito legal. E isso é sensacional e te dá um feedback em tempo real pro supervisor lá na ponta. Ó, teu analista ali, teu agente de atendimento não tá num bom dia, vai lá. E você calibra o E é uma trigger. ação que é diária, porque ali ele de repente vai falar pro cara, amigão, vai pra casa, vai descansar. Isso acontece? Pode acontecer. Porque ele não tá num dia legal. Ou dependendo se é um problema de behavior, né, um comportamento Recorrente, né? Sim. Até se desligar. Uma medida disciplinar, um desligamento, alguma coisa nesse sentido. Então, a tecnologia, até nisso, vem nos ajudando para que a gente consiga garantir um tom de voz adequado. Perfeito. Mas o ponto que eu queria chegar é as empresas que hoje investem em colocar o cliente no centro, né? O maior erro delas é investir, colocar o cliente no centro, mas ter um atendimento engessado, ter um atendimento com script. E as últimas 2 grandes contas que eu gerenciei, inclusive a que eu gerencio hoje, passou por uma mudança de uma liberalidade maior, uma permissibilidade maior, nem sei se essa palavra existe, ou se está correto como eu falei, para que o agente consiga fazer personalizar um pouco mais o atendimento e sair do script. Então, porque existe um processo de qualidade em qualquer empresa de contact center, vai ter um processo de qualidade, ou seja, tem um checklist com coisinhas lá que o monitor de qualidade vai pegar a prancheta dele lá, no computador lá, e vai analisar cordialidade, Civil ou não gramática, né? Vai fazer um negócio binário. Uhum. Hoje, as empresas estão tirando esse negócio binário e deixando um negócio, uma escala mais de sentimento, uma escala mais de experiência do cliente. Então, ao invés de eu dar uma nota 0 por um erro de português, eu vou dar uma nota 10 porque o cliente saiu feliz no final. Exato. Isso Então, é bem importante. o erro das empresas, respondendo a sua pergunta, Rogério, o erro das empresas hoje, quando querem investir nisso, é investir, colocar dinheiro na mesa, né? Mas continuar com o atendimento engessado. Perfeito. Faz total sentido. Eu acho que tem muitas variáveis para ter um atendimento engessado, né? E eu acho que faz total sentido. Falando um pouquinho, você falou bastante, acabou trazendo um pouco de ferramenta, tudo, tecnologia, né? Ferramenta de voz, sentimento e tudo mais. E você liderou também projetos de inteligência artificial antes, né? Sim. E aí, putz, o que mudou daquele tempo para cá? Você ainda anda usando, você vê que, bom, todo mundo sabe que já está bem à frente, né? Então, se você está usando agora e como que você sentiu essa mudança de lá para cá e tudo mais? Assim, a gente escuta a todo momento. A empresa que eu atuo hoje vem investindo muito na parte de inteligência artificial para a liderança, para que os líderes saibam utilizar a inteligência artificial, saibam
entender como é uma inteligência artificial. A gente tem treinamentos de script, Legal. como usar script, como usar prompt, como desenvolver prompts também. Mas eu não quero deixar nessa esfera. Eu estou comentando isso porque para deixar claro para vocês também como é necessário capacitar a liderança para a inteligência artificial. Perfeito. Falando do atendimento, o que vem mudando e como a gente vem usando a inteligência artificial, a gente vem utilizando muito mais como um suporte para o atendente, né? Então, a gente tem automações, a gente tem bots Desculpa. A gente tem automação e tem bots para auxiliar a resolver problemas sem ter que direcionar para um atendente. Então, imagina, a gente coloca um bot lá para responder para o cliente e resolver um problema de boleto, um problema simples. Só que não vai resolver todos os problemas. Perfeito. Vai resolver 30% dos problemas. Que são os problemas que eu creio que tem São mais rotina, repetitivos. Exato. Os 70%, 60% vai ser direcionado para um humano. E como que eu ajudo com inteligência artificial esse humano, esse atendente? Colocando também a inteligência artificial na ponta para que ele tenha mais velocidade no atendimento dele. Então, a gente usa inteligência artificial para resumir o problema do cliente. Legal. Tanto para voz, quanto para chat, quanto para e-mail. Então, vem já um resumo mais fácil para que ele consiga encontrar de maneira mais fácil a resposta, para que ele consiga, às vezes, dependendo da conta e tudo mais, já vem até uma sugestão de resposta. Olha que legal. Gerada por AI. Muito bom. Então, isso é bem legal e isso tem desenvolvido muito o nosso mercado, melhorando a produtividade da operação. E é bem interessante isso que você falou, de dar um resumo. Eu acho que é uma coisa que é simples quando a gente olha agora, né? Com a IA, agora está mais simples, né? Mas porque em todo atendimento, né? Todo mundo é atendido em algum momento. É o que eu falei, operadora de celular, enfim, né? Energia, água, tudo que a gente precisa. Banco, eu falo que o banco é o terror, né? Geralmente, quando banco, não é à toa que alguns bancos digitais têm se destacado muito pelo atendimento, pela experiência. O aplicativo, óbvio, né? A forma de funcionar, mais o atendimento, quando a gente compara com bancos tradicionais, que tem atendimento mais engessado. Com exceção falou, quando né? vai cancelar alguma coisa. Não, se cancelar, eu falo que quando cancelar... Mas deixa pra lá, isso é um outro podcast quando aqui. Cancelar, ele cai na última opção do bot. Você pode discar 37 vezes e ainda vai cair a ligação depois, né? Dá para fazer um podcast só disso. Só Disso. E aí eu queria ressaltar, porque essa parte do resumo é muito importante, porque geralmente quem está atendendo, ele fala, só um minuto que eu vou avaliar a situação do seu contrato. Independente do contrato, independente do serviço. Aí fica... E ali, aí tem várias, né? Ou é musiquinho, ou é ultragás, tem várias músicas, né? Aí eu tenho o teclado, e às vezes demora um tempo gigante. E eu imagino que isso até pouco tempo atrás era manual, então na verdade ele tinha que de fato abrir um sistema, e aí o sistema está concorrendo com mais 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, sei lá quantos milhares de analistas, né? Então tem a questão também de latência ali do sistema, para aí sim, ele, depois de acesso, ele tentar ler, tentar entender, às vezes vai buscar em outros sistemas, são vários, né? Quando a gente fala em empresas mais complexas, e aí uma solução simples de IA já traz o resumo dele. Ó. Ele contratou isso aqui, paga tanto, paga não sei o quê, e de repente fica mais fácil. Teve um cancelamento da conta, teve, enfim, uma interrupção do serviço, então assim, é uma coisa simples com a utilização de IA, mas que traz uma velocidade no atendimento. E assertividade. E assertividade. A assertividade você não tem que contar, porque o maior problema quando a gente liga para algum lugar é contar a mesma história várias vezes. Nossa, várias vezes. Isso mata a gente. Isso, né? né? Isso quebra a relação de confiança até com o consumidor, total. E aí quando a gente vê essa melhora, né, de sistemas e de IA, e aí eu vou te fazer a pergunta que todo mundo está fazendo, mas não estou seguindo o hype. Para o atendimento, a IA vai substituir as pessoas? 100%. Não, né? De forma alguma. Mas já vem transformando muito o nosso mercado. Se você olhar as ações das empresas, das grandes empresas de contact center, a Concentrix, a Teleperformance, até a Accenture também, vocês vão ver que só vem caindo e é decorrente à inteligência artificial. Por quê? Porque o volume vem caindo, né? Só que não vai zerar, não vai substituir 100%, porque ainda precisa do humano, não vai resolver os problemas complexos. Os problemas complexos ainda necessitam de capacidade cognitiva, e a capacidade cognitiva é de uma pessoa. Exato. Né? E aí que eu acho que é o pulo do gato.
você fazer muito bem essa parte. A empresa que vai prosperar dentre as demais nesse cenário é a empresa que mais investir em ter um ótimo agente de atendimento, um atendimento fantástico, Mais especializado, mais de boutique, personalizado. mais personalizado, né? Então, eu acho que esse é o segredo. Porque se a gente ficar falando de preço, discutindo com clientes, quando os clientes quiserem contratar a Concentrix, a Teleperformance, etc., falando só de preço, e a gente não pensar em como a gente vai remunerar bem um bom atendente, aí o mercado realmente vai ser absorvido, vai ser sucumbido pela inteligência artificial. Eu acho que o mercado também demanda de tudo, né? Tem empresas que precisam de Telecom. preço, tem empresas que precisam de mais experiência, e aí são nichos também diferentes. Exatamente. Né? Então, eu acho que... Você deu um exemplo só o nosso para todos. de telecom, porque telecom é um que o custo é apertado. Totalmente. Então, e a gente reclama como consumidor, ótimo, né? A gente fala que o atendimento é ruim, enfim, da maioria. Eu não estou falando de empresa A, B ou C, mas a gente fala, pô, o atendimento é muito ruim e tal. Mas a gente sabe que tem um custo. Essa conta, ela tem que fechar. E geralmente esses call centers de operadores, principalmente telecom, eles precisam ser muito grandes, porque o volume de cliente é absurdo. A gente está falando de milhões, não são milhares, são milhões de pessoas. Então, né? Então, eu imagino que isso é mais difícil. E aí, perguntando do erro na implementação da IA, né? O que você vê como um grande erro de implementar a IA? Talvez não olhar para as pessoas ou não personalizar, porque é difícil você criar um nível de personalização com uma ferramenta que ela é massiva de uma certa forma, né? Eu acho que o maior erro é não treinar a inteligência artificial para o que você precisa. Então, é para o atendimento de clientes, vamos pensar um atendimento, o que vem na cabeça de vocês, uma empresa que tem um atendimento muito bom, muito... Apple, certo? Por exemplo. Beleza. Vamos pensar que a inteligência artificial ela precisa ser treinada pensando no consumidor de Apple, que é uma pessoa exigente, que é uma pessoa que sabe que pagou mais caro por um produto, mas que exige o quê? Inovação. Que exige o quê? Garantia global, porque sim, a Apple tem isso. Né? Espera o quê? Espera que vai cobrir um problema de tela, mesmo fora da garantia. Perfeito, que já sabe quem é você, qual é o seu produto e que já te conhece muito antes de você começar o atendimento, por exemplo. Se a inteligência artificial que for implementada na Apple para o atendimento não pensar que o cliente tem essas demandas, não vai dar certo. Não vai dar certo. O cliente vai sentir, falar, poxa, eu comprei Apple, paguei mais caro, sabendo que é mais caro, e o atendimento quando eu preciso é desse jeito. E a pessoa sai. Tipo eu. Você saiu de Apple? Eu sou uma prova viva. É? Eu sei que eu sou uma exceção, mas eu sou uma prova viva. Você saiu mais ou menos. Eu saí de iPhone. Celular, mas do computador não. O computador né? ainda eu gosto bastante, mas eu tive uma experiência ruim e eu falei que eu não ia usar mais iPhone. E não usei. Foi simplesmente uma atualização que rodou numa noite, no outro dia meu celular não ligou mais. E aí eu fui tentar resolver e aí quiseram me cobrar um valor para poder resolver. Eu falei, tá bom, então não vou comprar mais Apple. Aí, mudou de marca. Mudou de marca. Que baita exemplo. Aí fui trabalhar, fui comprar um celular da onde? Da Samsung? Da Samsung. Não, mas eu sou Samsunger. Eu tô aqui também. Eu sou Samsunger. Não é pelo equipamento. Puta, um iPhone é espetacular, mas pelo atendimento que eu recebi. Legal. E aí... E quem vai me garantir que eu não gaste de novo 15, 16 mil reais no equipamento, que numa noite qualquer, sem eu fazer nada com o equipamento, ele vai parar de funcionar e quando eu for levar para poder resolver, vão querer cobrar mais um valor de mim. Então a confiança foi pro buraco. Total. É isso. No final, é uma experiência de atendimento, não é do produto. Não é do produto. Porque no final, o produto, todo mundo sabe da excelência, da qualidade, do prêmio, né? Enfim, mas o quanto que o atendimento... ele faz parte do ecossistema. Não é só o produto. Você pode comprar um produto top de linha do mundo. Você teve um mal pós-venda, por exemplo, isso pode, enfim, levar tudo a perder. Ô Apple, me prova o contrário. Manda um 17 aqui pra mim, me atende direitinho. Aproveita, né? Aproveita e já pede um, né? E aí eu ia fazer uma pergunta. Existe algum atendimento que você veja, óbvio que essa pergunta não tem uma resposta exata, mas alguma área, algum segmento que você fala assim, esse tipo de atendimento ele não deve ser
totalmente robotizado, vou dizer assim, ou por IA. Esse atendimento não tem como tirar pessoas desse tipo de atendimento. Talvez os segmentos muito premiums, enfim, eu não sei se você teria algum exemplo, uma opinião sobre isso. Nossa, pergunta difícil, hein? Pois é. Pergunta difícil. É que eu tô pensando, né, em vários segmentos. Eu sei que alguns... Tipo assim, sei lá, um juiz. Se for uma IA, cara, putz, o cara avaliar o caso ali não é o 01. Não é. São São 01, objetivos. difícil, né? Tem que ter Difícil. um poder de decisão muito... Porque eu vou dar um exemplo que eu falo porque, assim, eu não vou falar o nome da empresa aqui, mas eu sou cliente de uma operadora de telefonia há muitos anos, uso todos os produtos dela, vou dizer assim. Sou um cliente premium, eu poderia dizer assim, porque eu uso vários produtos nos planos mais tops de cada produto, né? E aí eu percebi uma transformação digital ao longo de, sei lá, eu devo ser cliente há 15 a 20 anos dessa operadora, e aí eu fui percebendo uma transformação digital no sentido que cada vez mais você faz as coisas de forma autônoma, sem depender falar. De fato, de falar é quando você vai cancelar alguma coisa, fazer um downgrade, acontece, né? Todo mundo passa pelas revisões anuais ou bianuais, por exemplo, vou dar uma reduzida nisso, ajustar preço, enfim, né? E aí eu fui vendo uma transformação que muita coisa que antes eu dependia de uma ligação, e isso é bom no ponto de vista do consumidor, eu consegui resolver com o aplicativo, né? Hoje você consegue resetar um modem. Óbvio que a gente brinca, né? Fala receta, mas não resolve, né? Atendimentozinho, né? Hoje já fui do suporte técnico, eu falo que resolve, viu? Mas já resolveu muitas coisas, problemas que estava travado, às vezes o modem ali, no reset é automático pelo aplicativo. O desliga e liga já funciona. Que já funciona, né? A gente é de TI aqui, né? Então a gente fala, às vezes o reset do Windows ele funciona mesmo, tá, gente? Não é birra do analista de suporte. Enfim, né? Então eu imagino que, como você falou, o atendente ele vai existir, porque tem situações mais complexas que, de repente, uma negociação, uma oferta de um produto, enfim, uma personalização do produto, que às vezes você quer um, mas não quer o outro. E é muito difícil colocar todas as opções no leque num atendimento automático, né? Óbvio que dá, mas isso custa muito mais. Então, se existe alguma área assim, você fala, Ricardo, essa eu acho difícil. Eu não consigo ver uma aqui que eu poderia falar 100%, não dá para automatizar nem 10%. É isso que você está me perguntando. É isso. Eu não consigo. Acho que em todos os tipos de negócio, eu acho que em alguma etapa do processo você consegue automatizar, você consegue aplicar inteligência artificial em alguma etapa do processo. Não 100%, mas... vou pegar o seu exemplo aqui que você falou. Não sei qual que é a operadora de telefonia, mas você falou que se transformou muito de uns tempos para cá. Sim. E que agora você nem precisa ligar, você faz tudo automático. E se eu te disser que essa... Quase tudo. Quase tudo. Quase tudo, porque esses dias eu fiz uma revisão de plano e aí eu tive que falar. Eu não consegui fazer, tive que falar. E se eu te falar que mesmo com toda essa automação, com tudo isso que aconteceu, essa operação, não sei qual que é, mas porque todas são assim, é gigantesca ainda. Tem pelo menos uns 20 mil atendentes espalhados pelo Brasil para atender. Eu imagino. Tem muito volume. Tem muito volume, né? Como eu falei, são milhões de clientes. Então, assim, e muita coisa vem sendo automatizada há muito tempo. E quando eu falei para vocês que em 2018, 2019, eu comecei a trabalhar lá como gerente de sistemas e inovação, naquela época a gente já trabalhava com bot. 10 anos atrás, quase. Pois é. A gente já trabalhava com bot, automatizando o processo repetitivo. Então, e antes daquilo, muita coisa já automatizada. Uma URA também já segura. Tem várias URAs que retém muita coisa do cliente, né? Então, é um caminho assim que vai entrar AI, vai automatizar muita coisa, mas ainda vai sobrar muita coisa para o atendimento humano. É que a gente também é de tecnologia, né? Então, se a gente pegasse pessoas que não são de tecnologia, que estão próximas da gente, quem que tem, por exemplo, o app da operadora no celular, para poder fazer um tipo de, né, um reset de modem, um atendimento automatizado, que a gente gosta, a gente é de tecnologia, né? Mas se a gente pega o público em geral, quase ninguém usa. Então, o pessoal acaba usando ainda bastante, né, o atendimento humano e tudo mais. É um negócio muito doido. É um caminho que vai ainda tem muito espaço, né? Eu fiz essa pergunta até porque eu acho que o caminho é o híbrido.
Inclusive na IA. Com certeza. Porque eu fiz essa pergunta de propósito, vai substituir? Não vai substituir, vai continuar coexistindo. Então vai ter muita parte de fato que ela vai acelerar, porque o poder de processamento é muito rápido, enfim, né? Ela consegue acelerar, mas ele tem que coexistir. E é uma pergunta que a gente ouve muito, né? Clientes de Service Desk, vou dar um exemplo das empresas, enfim, das patrocinadoras, né? Eu quero trocar toda a minha equipe de Service Desk por bot, dá? Falar, não dá. Porque em algum momento, aí, não, mas eu tenho IA, já coloquei todo o meu catálogo. Dá, mas dá errado. Toda a minha base de conhecimento já está aqui dentro, tudo bem, o máximo que a IA vai te fazer é, você precisa seguir este passo a passo para fazer. E aí o cara pode até seguir, vamos pensar numa pessoa leiga, né? Ela vai seguir ali processos e procedimentos, mas em algum momento ele vai precisar de um acesso privilegiado, ele vai lidar com uma coisa que é conceitual, que ele não estudou para aquilo. Então, assim, é a mesma coisa eu perguntar para a IA, falar, IA, quero consertar um avião. E aí eu vou seguir, ele vai me dar, ele pode até me dar, ou vai pegar um book lá da Embraer, como consertar o Embraer tal, modelo tal. Eu posso chegar lá, mas na hora que eu olhar para aquela Paraferrari, eu vou falar, cara, por onde eu começo? Então, assim, a gente... Por isso que eu sou da opinião, e aí é a minha opinião, óbvio, né? Mas que não vai substituir 100%. Isso é uma utopia. Se for substituir, é bem aquela coisa de ficção, assim, vai ser daqui X anos, muitos anos, centenas de anos, que aí os robôs de fato vão dominar tudo. Nesse mas, momento, eu acho que vai realocar posições de trabalho, exato, por exemplo. Né? Coisas que as pessoas fazem hoje muito sem precisar pensar para fazer, né? Igual a gente falou, coisas repetitivas. Essa pessoa vai ter que aprender uma outra coisa e realocar essa posição, porque essa posição essa vai. E talvez vai até valorizar o trabalho. Exato. O atendente de contact center talvez vai ficar um cara um outro nível. Porque só vai cair coisa de tier 3 para ele resolver. Exato. Porque tier 1, tier 2 vai ser resolvido pela máquina. E aí, para o agente de atendimento que precisa pensar, precisa ter às vezes uma capacitação técnica, a gente já não vai pagar um salário mínimo. Não vai pagar um salário de R$2.000, vai pagar já um salário de 3, 4. Né? Então... Eu tenho um exemplo recente, aconteceu comigo alguns dias atrás, eu precisei, enfim, fazer uma ligação para um banco. Não vou falar qual é o banco, mas é uma propaganda positiva, porque eu sempre tive experiências negativas com o banco, mesmo se você tiver uma conta diferenciada, enfim, mas o atendimento no final, eu falo que tem um pouquinho melhor, mas ainda, né, e assim, eu tive um atendimento fantástico, e isso aconteceu, acho que eu tive que ligar 4 vezes, não reduziu o tempo da ligação, fiquei 40 minutos em cada ligação, em média, entre 30 e 40 minutos. Né? Foram 4 ligações que precisei fazer em torno de uma semana, mas eu tive um atendimento tão personalizado e uma atenção do atendente. Inclusive, se cair a ligação, tal, vou te ligar de volta, porque isso é uma coisa que nunca funcionou. Todo mundo fala, me fala seu nome, CPF, o número, se caso cair a ligação. Caiu a ligação. E nunca ligaram. E dessa vez ligou. Caiu a ligação, de fato ligou, e o atendimento assim foi fantástico. Aí eu até brinquei, eu falei, será que eu dou 10... Pela primeira vez na minha vida, né, eu dei 9. Eu falei, não vou fazer isso agora. Mas foi um atendimento fantástico, ligou de volta. Faça isso, dê 10. Né? 10 é só Neymar. 10 só Neymar, né? Enfim, né? Mas foi um atendimento tão diferenciado, né? E aí eu não sei quem é, enfim, a empresa que está por trás desse atendimento, mas até quando o atendente pediu, vai ter a pesquisa, geralmente as pessoas desligam no momento da pesquisa. Eu acho que a maioria, fica aqui, espera, que vai ter só pesquisa. Se acontecer alguma coisa bem cabeluda, aí o cara quer bem ruim. O cara quer dar 0 ou 1, e eu falei, não, vou esperar e vou ficar, mesmo tendo demorado a ligação, aquilo que você falou da experiência, mesmo tendo demorado, e aí eu coloquei como pontos, e aí eu pensei, qual que é o ponto que não estava funcionando legal ainda? O sistema. Eu entendi, e o atendente deixou isso claro a todo momento do atendimento, o sistema está um pouco lento, tal, aguarda, enfim, então era um problema muito mais sistêmico do que o do próprio agente, porque a gente fez um atendimento excepcional, no final resolveu, com muita cordialidade, muita educação, e foi uma mudança que aconteceu assim, muito recente nesse banco. Não sei o que eles fizeram, o que eles estão transformando lá, mas é muito recente. Aí eu falei, cara, que atendimento que eu nunca vi desse banco. Sou cliente desse banco há, sei lá, pelo menos também uns quase 20 anos. Então, são experiências positivas, que muita gente acha que no atendimento só tem experiência negativa. Não. E não, tem muito mais positiva do que negativa, né? Se você tem acesso a esses números, ele deve mostrar isso, você deve ver isso mais do que o consumidor. Tem muita gente, tem muito atendente que sabe, quer encantar, né? quer fazer diferente, quer proporcionar uma experiência diferente para o consumidor. Eu acho bem legal. É que, infelizmente, a gente está acostumado a discutir problema, acostumado a discutir o que não funciona. Mas se vocês um dia quiserem fazer um podcast só de coisas, de melhores práticas, de bons atendimentos, eu consigo trazer vários bons atendimentos aqui para
para dividir isso é com muito vocês legal. de agentes que realmente fazem a diferença lá no dia a dia. Não, legal. Não, e a gente está partindo aqui para o encerramento, né? Eu queria até te fazer uma pergunta aí de conselho, né? Como você teve essa longa jornada, essa experiência fantástica de gerenciar times de diversos tamanhos, de tamanhos bem grandes, né? 2.500 pessoas, cara, não é fácil de liderar. O que você deixaria de conselho para quem, de repente, até quem está no contact center, ou enfim, ou nesse segmento de atendimento ao cliente, quer ser até te usar como exemplo, né? Pô, quero ser um dia chegar onde ele chegou, alcançar voos maiores. O que você deixaria de, É o bonequinho, de conselho, né? o bonequinho, vai ser o bonequinho verde no meio dos cinzas, né? Porque é um bolo de gente e ali... Vai afunilando, né? Cara, e putz, eu acho que deve ser meio difícil para destacar ali no meio, né? Mas você destacou, então... Não, obrigado. Valeu, e valeu pela oportunidade de poder dividir isso também com vocês, com todo mundo. Eu acho que o principal é a gente ter aquele incômodo, ser incomodado. Eu acho que quando a gente começa a sentir o incômodo das coisas erradas, né, que você olha para o lado, você vê um par seu fazendo uma coisa errada e você fica com aquilo, não, isso está errado, eu vou fazer diferente, tem que ser diferente. Quando você tem esse incômodo, é o primeiro sinal de que você precisa colocar atração e ir na direção desse sentimento, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas. Você ser incomodado, ter disciplina, porque não é fácil. Não é fácil você estudar inglês, não é fácil você estudar espanhol para você poder liderar, ter reuniões em inglês, em reuniões em espanhol. Todo dia você tem que estudar. E não adianta, por mais que a gente usa quase todo dia o inglês, todo dia o espanhol, ainda tem que fazer aula, porque a gente não sabe tudo, a gente não mora nos Estados Unidos. Eu não moro nos Estados Unidos, eu não moro num país latino-americano, né? E ainda dentro do negócio, né? Que você precisa ter o inglês, e o espanhol, mas pro negócio. Pro negócio. Porque o negócio tem seus termos, tem seu vocabulário, enfim, né? Exatamente. Então não é fácil. Dedicação em relação a tudo, você dá o seu melhor todos os dias. Então, você tem uma apresentação onde você vai mostrar os seus resultados, você tem que dar o seu melhor e mostrar a melhor apresentação que você puder. O prazo é complicado, eu tenho mais 1 milhão de coisas para fazer e ainda assim tenho que fazer essa apresentação. A vida é difícil mesmo, não é fácil. É isso, né? Ninguém disse que seria fácil, né? Ninguém disse que seria fácil, né? É óbvio, quem não me conhece vai ver, lá o João, diretor de contas globais, isso aqui, que bonito. Não sabe as Tem uma noites sem jornada, dormir, né? Não sabe a terapia que eu já fiz, não sabe casamento, a esposa dando pulo porque você não vai passar a emenda do feriado com ela, porque você tem que entrar numa reunião num feriado, num final de semana. Ninguém sabe disso, né? Então, é um conjunto de coisas, é se dedicar e acreditar. E quando você junta tudo isso, quando você tem esse perfil de ser uma pessoa incomodada, você é disciplinado e você corre atrás, quando você tem esse pacote e aparece uma oportunidade, você está na frente. Óbvio, durante todo esse processo eu encontrei pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Se também não fosse meu relacionamento com o Rogério, que a gente estudou junto no passado, talvez ele não ia me encontrar na rede, no LinkedIn e falar, o João ali, vamos convidar ele para falar no podcast, porque ele não me conhece. Mas como a gente estudou junto, ele sabe quem é o João, né? E a mesma coisa para a carreira. Então, algumas pessoas que viram potencial em mim, acreditaram em mim, foram fundamentais. Só que não depende só delas, depende também de mim. Né? Elas veem um potencial e eu tenho que entregar o que elas viram, né? E até a mais. Então, fala que é o 50%, né? 50% que você entrega, é a sua parte e a parte do outro, né? Exato. Ali. Exato. É bem isso. Então não tem uma dica. Não tem o manual, né? Mas tem muitas dicas valiosas do que você falou, é isso, né? Eu acho que é dedicação, esforço, concentração naquilo. É isso. E se destacar, né? Eu acho que é fazer um pouquinho mais. Sempre a mais. Sempre a mais, sempre né? a mais. É o tal do 101% ali, enfim, né? Porque o mau exemplo ele tá aí para quem quiser seguir, né? Tem muito mais mau exemplo do que bom exemplo, né? Como tem. E quando você fala de áreas como a área que você veio, né, de empresas de teleatendimento e tudo mais, eu entendo que é complicado para você mesmo
tentar seguir o que é correto e tal. O pessoal, você olha para um lado, pô, ganho tão pouco, não vou fazer isso não. Você olha para o lado, outro, eu hoje não estou afim, amanhã eu vou dar uma testada. E assim vai indo, né? Então, é você acreditar mesmo no seu potencial e ter o foco para poder chegar onde você quer chegar. Eu acho que é um ponto de destaque bom para você chegar onde você chegou. A gente mudando um pouquinho o prisma, sua vida pessoal, né? O João fora da empresa, às vezes de madrugada, brincadeira, horário. Quando você não tem uma reunião, uma emenda de feriado. Exatamente. Cara, fala um pouquinho do que você faz para recarregar as energias e tudo mais. Eu gosto, sou muito apegado a esporte, atividade física, não vou falar esporte, atividade física. Assim, sou horroroso em futebol, mas se vocês me chamarem, João, vamos jogar uma bola? Vamos. Eu vou. Adoro. Beleza, Mas isso não é um Esporte. ponto negativo, tá? Porque a gente tava com a seleção e ela também foi horrorosa no futebol. Então, Hoje assim, em dia né? não tem muita diferença. Se o profissional tá horroroso, imagina Imagina nós, né? a gente, Imagina né? A nós, diferença né? entre a gente e eles é que eles ganham muito. Nossa, falo eles que eu ganham pra Eu fazer. falo que eu sou exato. santista, eu vi jogo do Santos esse dia Meu aí, Deus. que tá horroroso também. Eles ganham bastante pra fazer isso. Então a Deus gente do tá junto, né? Eu gosto de atividade física, então eu corro, eu vou na academia também, faço musculação, eu gosto de pedalar, eu tô sempre ativo, né? E fora o exercício físico, eu gosto de passar tempo gostoso com a minha família, gosto de jogar um videogame também, gosto de viajar. Temos um gamer aqui, pô. Legal. Gosto, aqui. gosto. Eu fiquei muito tempo sem jogar videogame. Pouco antes de casar, eu já tinha vendido videogame e comprei uma bicicleta. E aí agora, acho que 2 anos atrás, eu falei assim, eu quero comprar um videogame. E botei na cabeça e comprei um videogame. Mas também não tenho muito tempo para jogar. Sim, no tempinho que às vezes sobra ali, tem um lazer, né? Às vezes eu jogo. Legal que eu tenho uns amigos também que jogam, né? E a gente... amigos desde a infância, né? E às vezes, a cada 2, 3 meses, a gente marca um encontro e fica a madrugada inteira jogando. Que legal. Caramba. Junto, não virtual. Sim. Junto. A gente se Junto encontra mesmo, na casa. junto mesmo. Olha que legal. Às vezes na minha casa, na casa de um, de Putz, que da outro. hora. E aí a gente fica a madrugada inteira jogando videogame, jogando FIFA, jogando um monte de coisa. E a resenha, né? Isso é a moda antiga, né? Porque isso é uma coisa que se perdeu, né? Eu acho que a galerinha mais jovem é muito difícil, né? Essa questão de reunião de amigos pra jogar. Joga, mas é cada um na sua casa. Exato. Enfim, né? A Tudo gente online, mantém. fone de ouvido. A Então gente isso é uma coisa mantém, que... é moda antiga, old school. Que legal, que Old legal. school. Então é isso, é o que eu gosto de fazer. Gosto de assistir uma televisãozinha também, com a esposa, no sofá, um sofazinho ali. Sim. Gostoso, gosto de viajar bastante também, gosto de viajar pra fora, conhecer lugares diferentes também, acho Tem bem que bacana. ter, né? Eu acho que essa correria, essa vida, eu acho que é agitada do executivo e é uma coisa que a gente vê comum, né? Entre todos os executivos ou entre todos que estão bem mentalmente, vamos assim dizer, né? Tem que ter essas válvulas de escape, enfim, né? Aproveitar, né? Com Acho que certeza. aproveitar não é só trabalho, não é só Com sobre certeza. trabalho. E eu dou uma dica para as pessoas, para os executivos. Sai de férias, mas sai de férias. Desliga o celular Desligar da empresa. Monta um time legal, monta um time campeão que vai te suportar e desliga o celular nas férias. Isso é um combinado que eu tenho com o meu chefe. Desde os tempos mais primórdios. Conta comigo 24/7. Mas nas minhas férias, meu celular é desligado. Não conta comigo nas férias. Eu faço Isso é isso. bom. Assim, se eu preciso sair de férias, uma necessidade pessoal, numa semana que eu não Sim, deveria... sim. Beleza, É diferente, né? diferente, mas se eu planejei umas férias em família, tudo certinho, deixei tudo programadinho, eu me desligo e eu foco nas minhas férias. Cara, na minha mas família. um ponto comum, né? A gente teve esses dias com outro executivo e ele falou exatamente a mesma coisa. Ele até falou, vou viajar, tô indo para Portugal tal, no fim dessa semana. E aí ele falou, meu combinado é esse, exatamente o que você falou. Jura? Juro pra você, né? Foi esses dias. Ele falou, tô desligando, falou pro chefe dele já, falou, tô desligando o celular, não conte comigo, e é 30 dias. Eu falei, 30 dias. Caramba, 30 dias. 30 dias. Ele falou, 30 dias. Aí ele Ousado. brincou. Ele falou, óbvio que depois ali de 15 dias, 18 dias, eu vou ligar, e aí eu sempre vou ficar de olho, né? E de tecnologia. Ele falou, mas é isso, eu preparei o time para que pudesse suportar esse momento. Assim como quando os outros estão de férias, eu estou suportando o momento deles. Então, acho que a gente tem que pensar nisso também, porque é um momento de qualidade, enfim, Vai trazer um benefício Vai trazer um enorme benefício para enorme, você, exato. porque quando você volta de férias, você está descansado. Sim. Definitivamente É isso. descansado. Não, Então, um monte de insights, um monte de outras coisas que acabam vindo para dentro da sua cabeça que não viria se você estivesse no dia a dia da Conectado. correria de trabalho conectado. Exatamente. Com certeza. Caminhando para o final, vou te dar um presente.
patrocínio da IT Universo, Preditiva X e Sou Empreendedor. Porra, Né? aí sim. Essa caixinha desejada aí do pessoal. Já Pois foi é. desejada, né, Ricardo? Sim, sim. Então Aí Show de dentro bola. tem algumas coisas. Acho que você Posso vai abrir? gostar. Pode, Claro, claro. Fica à fica. vontade. Fica à vontade. O público já viu, né? O que? Todo no programa, mas né? é muito, Todo mas é muito programa alguém legal, acaba né? vendo, Muito legal. então Então depois é você bem legal, é bem vê legal. com calma aí, uma caneca, um cafezinho, né? Cafezinho. Pra quem é da turma do... Reserva especial. Pra quem é da turma do... Obrigado, gente. Do café, uma lembrancinha aí, enfim, em consideração a dedicação ao seu tempo, né, de estar aqui com a gente, enfim. Imagina, foi um prazer, foi bem legal. Um bate-papo bem gostoso aqui, bem descontraído também. Obrigado Pô, mesmo show pelo de convite. bola. Pô, A gente fica feliz, enriqueceu bastante o nosso podcast aqui. Bom, legal. Obrigado mais uma vez, então. Obrigado. Queria agradecer a nossa audiência, né? Queria agradecer todos os telespectadores aí que tem, enfim, os nossos ouvintes, né? Seja no podcast, seja no Spotify. Sigam mais uma vez a gente nas redes sociais, para quem não seguiu ainda, né? Se inscreve lá no canal Tecnologia SA, ativa o sininho para receber sempre as notificações e estamos aí no fim de mais um podcast Tecnologia SA. Obrigado pela sua participação e até a próxima. Até Valeu, mais. gente. Obrigado.